Moçada, o aniversário hoje do Hair Metal. Happy birthday to you, Theater of Pain. Solta o beat. Saudações pesadas, moçada. Hoje nós chegando de novo ao seu peso no dia para pôr mais peso em sua vida. E antes de falarmos do assunto de hoje, como sempre faço, peço para você que ainda não se inscreveu, que vai lá, faça a sua inscrição, porque o canal está crescendo, mas está muito devagar. Então seria legal umas inscrições a mais aí para ver se esse canal, pelo menos, patina um pouco melhor, né? Porque só patina mesmo, mas pelo menos as inscriçõezinhas a mais aí, quem sabe, ajudaria um pouco a gente, né? Mas independente de qualquer coisa, né? Patinando ou não, hoje nós temos um aniversário bem legal aqui, né? Que vai homenagear muito o Hair Metal. É um Clube dos 40, um disco lançado em 1985, neste dia 21 de junho de 85, agora em 21 de junho de 2025, fazendo 40 anos já deste grande play aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó, vai ficar meio rosa a sua vida. Dá uma olhada aqui, ó. Sacaram? Theater of Pain, do grande Motley Crue. Aqui um dos grandes papas do hard rock, do hair metal dos anos 80. A banda que, na verdade, né, esse aqui é o terceiro disco, os dois primeiros, não era tão hair metal assim. Né, tinha lá a maquiagem já, os cabelos e tal, mas o estilo era um pouco até mais agressivo, né? Aqui eles soltaram mais a coisa pro lado do hard, mais irreverente, né? Caíram mais aquele estilo do hair metal propriamente dito mesmo, lá da Califórnia. Colorido, né? Vocês podem ver, ó, aqui a contracapa também. Tem o encarte, quer dar uma olhadinha aqui no encarte também, ó. O encarte bastante coloridão também, ó. Vê, já vai sair. Ah, tá meio apertadinho, sabe? Esse negócio aqui às vezes era meio justo. Ó, aqui tem uma foto bem legal, que aqui você vê, né? Os cabelos dos anos 80 aqui, as roupagens dos anos 80. Na verdade, a luz sempre pega um pouquinho em cima, né? Na verdade, aqui, ó, os outros caras até que estão com uma roupa aqui um pouco mais, né? O vocalista que me ensinou que tá bem, né? Rosinha da vida aqui, bem bonequinha, né? Bom, mas esse disco é muito legal, essa banda é muito legal, não é à toa que foi longeva, teve muita história, fez muita coisa boa, e esse play aqui, ele saiu, né, numa época que a banda estava na ponta dos cascos, então muita coisa legal rolou aqui. Essa banda aqui, o Motley Crue, moçada, sempre foi aquele grupo assim, meio, né, que tinha o seu séquito de seguidores e tinha aquela turma também que não ia muito com os bofs. Aliás, né, uma coisa até comum para as bandas da época, né, não só as bandas de hair metal, como as bandas do thrash metal também. Tinha muita gente que torcia um pouco o nariz, né. Então, tinha gente que punha um defeito, falava que os caras eram isso, era aquilo, aquele outro, mas na verdade o Motley Crue sempre foi uma banda muito boa. Individualmente, se você for ver individualmente, os caras não são nenhum gênios, né? Nenhumas virtuoses aí nos seus instrumentos, nada disso. Mas era uma banda muito coesa quando todos estavam juntos. Então tinha uma química perfeita, uma química muito forte. E eles produziam coisas muito legais, executavam coisas muito legais. Esse disco aqui mesmo, né? Ele foi muito bem produzido também. Ele tem um alto astral muito legal. Se você der uma olhadinha lá, naquela resenha que saiu há poucos dias aí, do aniversário do Worldwide Live, do Scorpions, que eu falei lá que aquele disco era um disco ao vivaço. Esse aqui é um disco de estúdio, mas ele tem aquele clima meio ao vivo também, sabe? Tem muitas músicas aqui que parece que você tá ali na arena ali, com o punho pra cima lá e cantando o refrão, sabe? Aqueles refrões grudentos, aquele negócio legal aqui. Esse disco é muito legal, não é à toa que vendeu as turas, né? Catapultou bastante a carreira aqui do Motley Crue, que já vinha, né, numa crescente bastante grande, excursão com Ozzy Osbourne e tudo mais. E esse disco aqui saiu num momento muito grande, muito forte da banda, e teve muita força aí, avassaladora, para fazer a banda crescer e se desenvolver bastante. Então essa banda que eu falei para vocês aí, cujos músicos não eram assim gênios, virtuosos individuais, mas que em grupo eles se davam muito bem. Quem eram esses caras? Bom, aqui, deixa eu colocar essa capa aqui e mostrar um pouquinho aqui essa foto para vocês. Ó, aqui está, ó, Nick Six, Vince Neil, Mick Mars e Tommy Lee.
O Nick Six, o baixista e principal compositor da banda. O cara que compunha tudo aqui no grupo, né? O Vince Neil, o vocalista. O Mick Mars, o guitarrista. E o Tommy Lee, o baterista, que também fez piano numa música aqui que nós vamos comentar a seguir. Então esse disco aqui saiu nesse momento que o hair metal estava muito forte, o heavy metal como um todo, o hard rock estava muito forte, né? Aquele movimento californiano estava bombando ali nos Estados Unidos e no mundo. E essa banda aqui fez muito sucesso, vendeu muito, teve muita badalação em torno dela, né? E cresceu muito a partir do lançamento desses 3 primeiros discos aqui, né? Principalmente a partir deste aqui, que foi muito bem sucedido. Então vamos dar uma olhadinha, faixa por faixa, né? Como é que foram as músicas desse play aqui, ó. O lado 1 abre com City Boy Blues. Olha, City Boy Blues é assim, é um belíssimo tema de abertura, uma música muito forte. É assim, muitos clichês aqui do hair metal, né? Um refrão grudento e repetitivo, um belo solo, belos riffs. Só quando eu falo aqui de clichê, assim, sabe, moçada? Muitas vezes os críticos maravilhosos costumam usar essa palavra clichê como um defeito, né? Mas quando eu falo aqui de clichês do hair metal, clichês do progressivo, clichês do thrash, eu tô falando de maneira positiva, tá? Então são clichês muito legais que aparecem aqui, que engrandecem o som. Muito legal esse tema de abertura aqui, City Boy Blues. Seguindo aqui, ó. Esse disco aqui, aliás, ele também é um daqueles casos que aqui atrás, ó, na contracapa, tem aqui os nomes das músicas, né? Mas elas não estão exatamente na ordem que elas aparecem no play, tá? Pelo menos no LP original. Aqui nós vamos falar da ordem que elas aparecem no LP original aqui, tá? Aqui, ó, a segunda, Smoking in the Boys' Rooms. Uma cover da banda Bronzeville Station, né? Que aqui ficou muito bem com Motley Crue, uma versão à la Motley Crue, né? Que ficou muito boa, a banda esteve muito bem aqui, fez uma versão legal, muito animada, tá? Que ficou muito boa para as arenas. Essa aqui funcionou muito bem nos shows da banda, ficou muito legal essa versão aqui do Motley Crue. Seguindo, Louder Than Hell, uma grande composição. Essa aqui é um pouco mais heavy metal tradicional, tá? Uns riffs fantásticos de guitarra aqui, uma performance excelente aqui do Mick Mars, grandes riffs, grande solo, uma performance muito legal dele aqui, de toda a banda. Essa aqui leva aquele pique um pouco mais dos 2 primeiros discos aqui, um pouco mais agressivo, né? Um lance um pouco mais agressivo que o Motley Crue tinha também. Seguindo, Keep Your Eye on the Money. Ó, essa aqui tem uma coisa que o Motley Crue não gostava muito, ela lembra um pouco o Kiss. Eles não gostavam muito que falasse isso, não sei porquê, porque muitas vezes eles lembravam mesmo, né? Com a banda da hard rock lembrar o Kiss não é vergonha nenhuma, né? Essa aqui é mais uma talhada para as arenas, sabe? Grande riff, uma música muito grudenta, muito legal de ouvir, tá? Tem um clima assim ao vivo, uma música bem legal também aqui para continuar aqui no disco. Fechando o lado 1, Home Sweet Home. É a baladinha, né? A baladinha tradicional que sempre aparecia nos discos de hair metal, né? Essa aqui é uma baladinha heavy, ela começa bem singela, com o Tommy Lee tocando piano e o Vince Neil cantando em cima, depois ela fica uma power balada. Ela embala bem, pega um peso e tal, uma balada legal, tá? Bem legal mesmo aqui, uma balada bem no estilo que a turma gostava de fazer na época aqui. Abrindo o lado 2, Tonight, I Need a Lover. Esse aqui é o grande Hide and Heavy, tá? Uma grande sessão rítmica, com a guitarra despejando riffs por cima daquilo lá, grandes riffs, um andamento legal, um hardão pesado, um som bastante incisivo, uma grande faixa para abrir o lado 2 desse play aqui. Na sequência, Use It or Lose It. Segue o fluxo, né? Um hair metal acelerado, animadíssimo, bastante legal. Aí vem moçada, olha. Esse disco aqui, na verdade, ele é um disco assim que tem um estilo bem linear, tá? Porque as músicas não diferem tanto uma da outra. É aquele hair metal legal da época lá, mas essa aqui, Save Our Souls, a terceira aqui. Olha, moçada, essa aqui tem um tempero meio diferentão, tá? Essa aqui é aquele hardão meio arrastado, que pega lá os recônditos do peso, seja lá o que isso signifique. Sabe, é aquela para você balançar a cabeça, grandes backing vocals assim, graves, contrastando com a voz esganiçada
do Vince Neil, um clima ao vivaço. Essa aqui você se pega lá, levantando o punho lá e cantando o refrão, como se você estivesse ali no show ao vivo. Um grande som, uma grande música que, olha, que sonzeira, olha, grande som, grande música. Olha, o Motley Crue aqui se superou. Continuando, Raise Your Hands to Rock. Essa é um pouco mais pop, né, mais caída pro Aor, mas assim, continua bastante animadíssima e muito legal, contagiante. Fight for Your Right fecha esse disco. Outro hard and heavy bem típico, fecha com chave de metal colorido, com bastante fios de cabelo colorido enroscados na chave também, tá? Olha, muito legal, fechando bem o disco aqui, um grande disco que marcou uma fase muito poderosa do hair metal, uma fase aí muito legal dos anos 80, isso aqui tem o cheiro dos anos 80, aquele clima legal, aquele negócio animado, e aquela história, assim como eu falei lá do disco do Marillion também, aqui resenhado há poucos dias, né, que se você torce o nariz por alguma coisa, que nem no caso aqui, né, pra banda colorida, banda isso, banda aquilo, farofa e tudo mais, é música, isso aqui de grande qualidade, pôr pra curtir. E eu acho que o rock and roll é isso, para você pôr e curtir. Então esse disco aqui é mais do que indicado. Quem conhece sabe o que eu tô falando, quem não conhece, confira que vale a pena. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!